Graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia em Romanos 4, verso 17. Pode se assentar, irmãos. Iremos falar sobre um dos pilares da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus Cristo, porque acreditamos que a ressurreição de Jesus Cristo, ela é essencial para a nossa fé, porque todas as vezes que um ateu ele quer desacreditar a fé cristã, ele tenta desconstruir primeiro a criação, ou melhor, ele tenta desconstruir que Deus é o autor da criação, e ele tenta desacreditar que Jesus ressuscitou fisicamente dentre os mortos. É por isso que acreditamos que a ressurreição ela é importante para nós, e nós devemos entender como que aconteceu a ressurreição de Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Porque se Cristo não ressuscitou, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Porque se Cristo não ressuscitou, somos falsas testemunhas. Porque se Cristo não ressuscitou, permanecemos ainda em nossos pecados. Porque se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Porque se Cristo não ressuscitou, você deve viver como a finalidade da sua vida, o prazer, tendo o prazer como a finalidade da sua vida. Comamos e bebamos, pois amanhã nós morreremos. Então, se Cristo não ressuscitou, tudo o que nós fazemos aos domingos, semanalmente, é em vão, se Cristo de fato não ressuscitou. E desde o primeiro século, irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo, ela vem sofrendo ataques. Desde quando Jesus ressuscitou, nós lembramos que quando Jesus ele ressuscita, os soldados eles correm para contar o que estava acontecendo para os sacerdotes, e os sacerdotes vão pagar para os soldados para que eles inventem que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Você vai encontrar esse relato em Mateus capítulo 28, a partir do verso 11. Os sacerdotes pagam os soldados para eles inventarem que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. No século XIX, surgiu uma outra história que as mulheres podiam ter se enganado quando elas foram num domingo de manhã no túmulo. Elas foram ao túmulo errado, alguns dizem. Que ao invés de elas irem ao túmulo de Jesus, elas foram em um túmulo que estava vazio. Outros chegam a dizer que as próprias autoridades roubaram o corpo de Jesus. Mas entendemos que essa teoria ela é fraquíssima, porque se eles não queriam que essa notícia da ressurreição fosse espalhada, então o que eles deveriam fazer? Apresentar o corpo de Jesus e dizer: aqui está o corpo de Jesus. De fato ele não ressuscitou. Mas eles não fizeram isso porque eles não tinham o corpo de Jesus. Mas a história mais recente que nós temos, que é propagado por teólogos liberais, que dizem que quando a Bíblia fala da ressurreição de Jesus, não é que Jesus ressuscitou fisicamente, corporeamente de fato. É que Jesus ressuscitou no coração dos discípulos. É que Jesus ressuscitou na mente dos discípulos, na mente das pessoas.
Eu não sei se você já notou, todas as vezes que é festa de Páscoa e você liga a televisão, as pessoas, os jornalistas, os apresentadores estão dizendo assim: hoje é um dia de ressurgir, é um dia de ressurgimento, porque eles querem passar essa ideia para as pessoas, que Jesus ressuscitou somente no coração das pessoas, que Jesus ressuscitou somente na mente das pessoas. Ele não ressuscitou de fato fisicamente e corporeamente. Lembro-me que desde os dias de Jesus, falar sobre ressurreição nunca foi algo fácil, porque havia um grupo religioso chamado saduceus que não acreditavam em ressurreição dos mortos. Também os próprios gregos também não acreditavam em ressurreição dos mortos. Lembramos que quando Paulo ele vai ao Areópago e ele vai pregar o evangelho no Areópago, e ele chega lá e ele vê vários altares levantados a vários deuses estranhos. Então o apóstolo Paulo vai começar a pregar para ele sobre o Deus desconhecido. Ele fala que o Deus desconhecido dos gregos é o Deus que criou todas as coisas, e é um Deus a qual designou um homem que um dia há de julgar o mundo. E ele dá autoridade, ele confirma isso quando ele ressuscita Jesus dentre os mortos. Quando Paulo fala de ressurreição, alguns dos gregos em Atos 17 começaram a zombar de Paulo, começaram a dar risada, a caçoar de Paulo, e disse: acerca disso ouviremos outra vez. Por quê? Porque os gregos não acreditavam em ressurreição. Então eles disseram: ora, esse homem está falando que existe um único Deus, que o único Deus é verdadeiro, tá, mas falar de ressurreição aí já é demais. Então eles começam a zombar de Paulo, porque eles não acreditavam em ressurreição. Mas a Bíblia, irmãos, ela vai nos apresentar que nós temos provas da ressurreição de Jesus. Temos registros históricos e temos testemunhas oculares, testemunhas que presenciaram a ressurreição, ou melhor, o Jesus ressurreto, que viram Jesus ressurreto. O próprio Paulo vai relatar em 1 Coríntios capítulo 15, verso 5, ele disse que primeiro Jesus foi visto por Pedro, depois ele foi visto pelos 12, e depois ele foi visto por mais de 500 irmãos. Jesus foi visto. Nós sabemos e entendemos que em qualquer tribunal que seja minimamente respeitável, com a testemunha de 3 ou 2 pessoas, já se pode constatar um fato. Mas aqui Jesus, ele não foi visto por 3 testemunhas. Jesus foi visto por mais de 500 pessoas, irmãos. Seria isso um fato ou seria isso um surto coletivo? Um surto coletivo de 500 pessoas vendo Jesus fisicamente ressurreto. Quando Jesus ressuscita, ele aparece para os seus discípulos e ele disse que convinha que se cumprisse tudo o que dele estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E a Bíblia vai dizer que lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhe: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Ou seja, os registros históricos que nós temos, irmãos, é a própria Escritura. Porque antes mesmo de Jesus ressuscitar, ele disse que tudo o que aconteceu com ele, a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição, estava escrito na lei de Moisés, estava escrito nos salmos e estava escrito nos profetas. A lei de Moisés, os profetas e os salmos falavam da ressurreição de Jesus. Jesus, quando indagado a respeito da ressurreição dos mortos, em uma discussão com os saduceus que não acreditavam em ressurreição, Jesus disse para os saduceus: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras.
É por isso que vocês não acreditam em ressurreição, porque vocês não conhecem as Escrituras, porque as Escrituras falavam da ressurreição de Jesus. Porque as Escrituras falavam da morte de Jesus, do seu sepultamento. Os salmos, a lei de Moisés, os profetas falavam da ressurreição de Jesus Cristo, mas eles não acreditavam porque lhes faltava um conhecimento e uma iluminação para que eles pudessem compreender as Escrituras de fato. Mas agora pensamos que, ou vamos imaginar que os discípulos de fato tivessem inventado a história da ressurreição, porque talvez eles fossem ser beneficiados com essa história de ressurreição. E vamos começar a analisar qual seriam os benefícios que os discípulos teriam se eles tivessem inventado a história da ressurreição. Bom, o primeiro benefício que eles tiveram, perseguição, começaram a ser perseguidos, eles se tornaram fugitivos, eles perderam seus empregos, eles foram presos, eles foram mortos. Agora, quem sustentaria uma invenção em meio a esse caos? Quem sustentaria uma inverdade em meio à perseguição, em meio à perca do emprego, em meio à prisão, em meio à morte? Quem sustentaria isso? Nós sabemos, irmãos, que isso aqui demonstra a fé verdadeira dos discípulos. Essa, irmãos, é uma fé verdadeira. É uma fé que em meio ao caos, é uma fé que em meio à perca do emprego, em meio à morte, em meio à ameaça, em meio à prisão, você não retrocede, você continua firme, com convicção naquilo que você acredita, independente da perseguição, independente das lutas, independente da tribulação, porque você acredita, você depositou a sua fé no Deus verdadeiro. E a fé dos discípulos estava no Jesus ressurreto. E a fé dos discípulos, irmãos, nos faz lembrar da fé de Abraão. A fé dos discípulos não se difere da fé de Abraão, é semelhante à fé que Abraão tinha. Lembramos da história de Abraão. Abraão foi chamado lá em Gênesis capítulo 12 para sair do meio da sua terra, para sair do meio da sua parentela. Deus o chama e Deus diz: Abraão, vai para uma terra que eu vou lhe mostrar, eu vou te abençoar, eu vou tornar a sua geração inumerosa, incontável, eu vou te dar um filho, o qual a partir deste filho todas as famílias da terra serão abençoadas. No capítulo 15 de Gênesis, Abraão começa a duvidar da promessa, porque o tempo está passando, Abraão está ficando velho, e ele diz para Deus: Senhor, quem vai ser o meu descendente? Será o meu conservo, o Damasceno Eliezer? E Deus diz: não, Abraão, olhe para as estrelas do céu, conte a areia da praia, se é que você pode contar, assim será a sua descendência, Abraão. E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu na promessa, Abraão acreditou na promessa que Deus ia lhe dar uma terra, que Deus ia lhe dar um filho, e por meio deste filho, as famílias da terra seriam abençoadas. Mas Abraão já está na sua velhice, ele não pode produzir vida, a sua esposa também não pode gerar filhos, mas Deus, ele vai gerar vida no ventre de Sara. Deus vai dar vida para Abraão, e eles vão ter um filho chamado Isaque. Quando Abraão tem o seu filho Isaque, aí o que Deus faz? Deus fala: Abraão, agora me dá o seu filho em sacrifício. Abraão, irmãos, ele não titubia, ele não pensa duas vezes, ele vai oferecer o seu filho em sacrifício. Ele demora 3 dias até chegar ao monte Moriá. Quando ele chega no monte, ele está subindo o monte com o seu filho olha para ele e diz: pai, aqui está a faca, aqui está a lenha, mas aonde está o sacrifício? E Abraão diz para ele: meu filho, Deus proverá.
E quando Abraão está prestes a sacrificar o seu filho, o anjo grita e diz para Abraão que não precisava dele fazer aquilo, porque Deus sabia que ele amava a Deus, que ele obedecia. Mas o que mais me chama a atenção, irmãos, é o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo de número 19, ele diz que Abraão acreditava que Deus podia ressuscitar Isaque dentre os mortos, e simbolicamente ele recebeu Isaque de volta. Ou seja, Abraão acreditava que mesmo que ele sacrificasse o seu filho, ele acreditava que Deus iria ressuscitar Isaque dentre os mortos, porque Abraão lembrou da promessa que Deus havia feito, que Deus iria lhe dar um filho, e este filho da promessa era o próprio Isaque, e Abraão sabia que Deus iria cumprir a sua promessa. Então ele disse: bom, se Deus está pedindo meu filho em sacrifício, eu creio, eu acredito que Deus irá ressuscitá-lo. E o escritor aos Hebreus diz que Abraão recebe o seu filho de volta, simbolicamente representando a ressurreição, porque Abraão crê no Deus que dá a vida para os mortos. É nesse Deus que Abraão crê. Abraão crê no Deus que dá vida para os mortos. Jesus, ele em mais um dos debates dele com os religiosos, ele disse assim: vocês não leram o que está escrito, que Deus, ele é o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, que Deus, ele é o Deus de vivos e não de mortos. Abraão, Isaque e Jacó já haviam morrido, mas Deus está falando que eles estavam vivos. Porque aquele que crê no Deus verdadeiro, ele não morre eternamente, ele não morrerá eternamente. E é essa fé que os discípulos têm, a mesma fé de Abraão, a fé no Deus que dá vida para os mortos. Mas não é só isso, eles vão pregando, irmãos, as boas novas. Essa é a mensagem que eles começam a pregar, a boa notícia. Hoje nós diríamos: o que é a boa notícia? Hoje diríamos: as boas notícias é que Jesus cura, que Jesus batiza, que Jesus salva e que Jesus leva para o céu. Mas não era exatamente isso que os discípulos queriam dizer quando eles estavam falando que estavam trazendo uma boas novas, boas notícias. Eles estavam dizendo que Jesus é Quírios, ou melhor, que Jesus é Rei, que Jesus é Senhor de toda a terra. E os discípulos sabiam a mensagem que eles estavam pregando. Paulo diz que quando Jesus nasce, chegou a plenitude dos tempos. João, escrevendo Apocalipse, ele diz que ele tem o poder, ele tem a chave da morte e do inferno. João, quando tem uma visão do trono de Deus assentado no seu trono, ele diz que ele vê um cordeiro diante do trono, e esse cordeiro está como se estivesse morto, mas ele está vivo e ele está em pé. Esse cordeiro tem chifres, que simboliza o seu poder e a sua autoridade sobre toda a terra. Jesus disse, quando ele ressuscitou, ele disse para os seus discípulos: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Todo poder. E eu não posso deixar de dizer isso, porque a situação a qual nós vivemos no momento, as pessoas estão preocupadas com a questão política, com a questão econômica, com a questão governamental. Mas, irmãos, eu quero lembrá-los a vocês: não fiquem preocupados. Sabe por quê? Porque aquele que reina sobre nós é Jesus Cristo. Ele é o Rei de toda a terra. É Ele que governa sobre a sua igreja, e todos os demais reis, todos os demais presidentes e governantes são apenas os seus vassalos, quer para o bem, quer para o mal. É Cristo que reina sobre nós. Todo poder e autoridade foi dado para Ele.
Você lembra, a igreja, irmãos, já passou por coisas terríveis. A igreja, ela já suportou a perseguição de Roma. A igreja já foi lançada na cova de leões. A igreja já serviu de tocha humana no jardim de Nero. E a igreja está de pé até os dias de hoje. Por quê? Porque Cristo é o rei da igreja. Porque Cristo é quem governa sobre nós. É Cristo, irmãos. E ele é o filho de Abraão, o qual Deus havia prometido que a partir dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas como que as famílias da terra serão abençoadas? Quando elas experimentam do poder da ressurreição nas suas vidas. Porque o próprio Abraão, ele experimentou do poder da ressurreição na sua vida. Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 1, verso 18, ele diz assim: eu oro para que vocês recebam um espírito de revelação, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que vocês experimentem o poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e o colocou acima de todo governo, de toda autoridade. Precisamos experimentar do mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, pois foi esse poder que operou na vida de Abraão. Paulo diz em Romanos capítulo 4 que Abraão estava com seu corpo mortificado, bem como Sara, irmãos, ela estava com seu corpo mortificado, não podia produzir vida. Tanto é fato que quando eles recebem a promessa, o que Sara faz? Ela ri, ela dá risada, ela diz: eu vou ter filhos? Eu vou produzir? Não tem como, eu já estou velha, meu ventre está infrutífero. Ela ri da promessa de Deus. Mas o que Deus faz, irmãos? Deus está gerando vida, assim como Ele fez na criação. Quando o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, Deus estava gerando vida ali. Ele está fazendo isso no ventre de Sara. É por isso que Abraão acredita no Deus que dá vida aos mortos e no Deus que chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. É nesse Deus que Abraão crê. É nesse Deus que Abraão, ele acredita, irmãos. Então, através da ressurreição de Jesus, o que está acontecendo? Está se iniciando uma nova era, está se iniciando uma nova criação, está se iniciando um novo reino, porque a primeira criação foi afetada pelo pecado, porque a primeira criação foi afetada pela morte. A primeira criação é uma criação de dor, sofrimento, choro, tristeza e desastres naturais. Então, quando Jesus começa o seu ministério público, ele vem com a mensagem: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Então nós precisamos, irmãos, nascer de novo. Nascer de novo para quê? Para ver o reino de Deus e para entrarmos no reino de Deus. A Bíblia diz que quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Quando Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. E isso acontece no batismo, o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 2, verso 12. No batismo, o nosso velho homem está morrendo, está sendo sepultado, está nascendo um novo homem, que é a imagem e semelhança de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 17: aqueles que estão em Cristo, nova criação é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. É uma nova era, é uma nova criação, irmãos. Agora nós estamos recebendo vida. Agora você está sendo vivificado por este poder energizador, o poder do Espírito Santo, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está ressuscitando os vossos corpos.
Porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, qual era o nosso estado outrora? O nosso estado, irmãos, era um estado de morte. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, que éramos filhos da ira, que éramos filhos da desobediência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que nós estávamos separados, excluídos da glória de Deus. Romanos capítulo 5, verso 12 diz que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então essa era a nossa situação de morte, de desobediência, de caos. Mas o que Deus está fazendo? Ele está nos dando vida, assim como Ele deu vida para Abraão, assim como Ele deu vida para Sara, Ele está nos dando vida. Porque, irmãos, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos foram vivificados em Cristo. Ele está nos transportando do reino das trevas para o reino de luz. É isso que Cristo está fazendo. Eu não sei se você está conseguindo entender a mensagem, se você está conseguindo compreender. Ou talvez você ainda esteja como Marta, quando Lázaro morre. E Marta, Jesus chega ao local onde Lázaro estava e Marta diz para Jesus: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olha para Marta e diz assim: Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Ela disse: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse: não, Marta, eu sou a ressurreição e eu sou a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus está dizendo: eu sou a vida, eu sou a ressurreição, Marta. Quando Tomé indaga Jesus: Senhor, eu não sei para onde o Senhor vai, eu não sei qual é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A vida está em Cristo, irmãos. E enquanto Marta estava com seus olhos no futuro, eu sei que Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus está dizendo: não, Marta, a ressurreição é hoje, porque eu sou a ressurreição, porque eu sou a verdade e porque eu sou a vida. A vida está disponível para você agora, hoje. A verdade está disponível para você agora, hoje. É isso que Cristo estava fazendo. Quando perguntaram para um pregador chamado Leonardo Ravenhill se ele orava pelos mortos, ele disse: eu não oro pelos mortos, eu costumo pregar para eles. Eu costumo pregar para os mortos. Porque a Bíblia diz que essa é a nossa situação, irmãos, de morte. Então precisamos de vida. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3: vocês não foram ressuscitados com Cristo? Então pensem nas coisas que são do alto. Então busquem as coisas que são do alto, aonde Cristo está assentado. E as coisas do alto está relacionada ao trono de Deus. São os valores do alto, são os valores do trono de Deus. Ele diz: faça morrer a natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a paixão vil, a ganância que é a idolatria, a mentira. Faça morrer essas coisas. Mas se vistam do novo homem. Que as coisas do alto que ele está mostrando, irmãos, é o amor, é a bondade, é o domínio próprio, é a paciência, é o perdão é perdoar uns aos outros. Essas que são as coisas do alto, que são os valores do alto, que são os valores do trono de Deus.
Porque quando nós nascemos de novo, quando nós somos ressuscitados, irmãos, nós refletimos a Cristo. Nós refletimos Cristo para o mundo, para este mundo de caos, para este mundo de trevas. Sabe por quê? Porque as pessoas vão procurar em você o Cristo que você tanto prega, o Cristo que você tanto fala. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: mas essa moça diz que é cristã, mas ela não tem nada de Cristo. Ela é mentirosa, ele é mentiroso, eles são gananciosos, são avarentos, são gananciosos, não parece muito com Cristo. Tem até uma frase de Gandhi que ele diz assim: eu acredito em Cristo, mas eu não acredito muito nos cristãos, porque o que Cristo ensinou, os cristãos não praticam. Então nós precisamos, irmãos, refletir Cristo, buscar o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Precisamos disso, por quê? Porque não dá, irmãos, para procurar entre os mortos aquele que vive. As pessoas estão tentando achar Cristo no mundo, não vai achar Cristo no mundo, porque o mundo não pode refletir a Cristo, o mundo não reflete Cristo. Cristo deve ser refletido através da igreja dele. A igreja deve refletir Cristo. Isso acontece através da ressurreição, quando Cristo te ressuscita, irmãos. Quando você nasce de novo, você passa a refletir a Cristo. Você passa a andar na luz, você passa a andar como Ele andou. Mas também entendemos que a ressurreição, ela é presente, mas ela é progressiva. Ela é progressiva, ela abrange a segunda volta de Cristo. Porque talvez você esteja se perguntando: tá, a gente recebe vida agora, a gente é ressuscitado hoje, mas e a ressurreição do último dia? Como Marta estava preocupada. Como será a ressurreição? Como se dará a ressurreição do último dia? Bom, a Bíblia vai nos mostrar aqui em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 20, o verso 23, que vai dizer assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois quando Ele vier os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, e ter destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder, pois é necessário que Ele reine até que todos os inimigos sejam postos por debaixo dos seus pés. Então Ele vai usar aqui, irmãos, a ideia de primícias, de agricultura. Isso aqui é comum para a época, para um povo que vivia da agricultura. Ele vai usar a ideia de primeiros frutos, que representa o restante da colheita. Primícias refere-se às festas judaicas de Páscoa, do Pentecoste, e ambas estão relacionadas à agricultura e à história da salvação. Na Páscoa, lembramos que era apresentado o primeiro grão de cevada diante de Deus. E Paulo está nos mostrando aqui Cristo como a primícia. Ele representa o restante da colheita. Ou seja, a ressurreição em duas etapas. Em que sentido? Que Cristo ressuscita primeiro e depois aqueles que são de Cristo ressuscitarão depois. E quando essas pessoas ressuscitarem, quando os salvos ressuscitarem, tiverem seus corpos transformados, então ele diz que aí virá o fim, que ele vai entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo o poder e domínio, e depois dele ter destruído o último inimigo que tem que ser destruído, que é a morte.
Ali ele vencerá a morte. Mas ele está dizendo que ele já está reinando. Paulo diz: convenha que ele reine até que ele coloque todos os inimigos por estrado dos seus pés. Até que ele vença todos os inimigos. O último inimigo, irmãos, que falta a ser vencido é a morte. A morte falta ser vencida. Na verdade, ela foi vencida na cruz, mas ela será vencida de uma vez por todas na ressurreição dos salvos, na transformação do corpo dos salvos. A morte será de uma vez por todas vencida. E agora você deve estar imaginando: mas como será este corpo da ressurreição, irmão? E essa não é uma dúvida minha só e uma dúvida sua. Desde os primeiros séculos, a igreja já tinha essa dúvida, e Paulo vai tirar a dúvida deles no capítulo 15, também de Coríntios, no verso 35. Ele diz assim: mas alguém pode perguntar, como ressuscitarão os mortos? Com que espécie de corpo virão? Ele diz: insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente como a de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá o corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves têm outra, os peixes têm outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o resplendor dos corpos celestes é um, dos corpos terrestres é outro. Um é o resplendor do sol, o outro da lua e o outro das estrelas. E as estrelas diferem-se de resplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, ressuscita imperecível. É semeado em desonra, ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro Adão tornou-se ser vivente, o último Adão espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são do céu são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos a imagem do homem celestial. Então ele diz aqui que o corpo, irmãos, é considerado, é como uma semeadura, uma semente que é jogada no chão, e quando chega o tempo certo, aquela semente vai brotar. Ele diz que assim será a ressurreição. Este corpo que morre, este corpo um dia vai ressuscitar, mas ele vai brotar diferente, embora seja o mesmo corpo. Diferente no sentido de que esse corpo vai ser um corpo, irmãos, glorioso. Esse corpo de fraqueza vai ressuscitar em poder. Esse corpo natural vai ressuscitar um corpo espiritual. Esse corpo perecível vai ressuscitar um corpo imperecível. O corpo natural, irmãos, é esse corpo que nós temos agora. É o corpo que foi herdado de Adão por causa do pecado. Davi diz isso: em pecado fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Porque nós estamos enfileirados em Adão. Quando Adão pecou, todos nós pecamos com ele e carregamos a maldição de Adão. Somos a semelhança de Adão, mas ele diz que nós seremos a semelhança de Cristo. Carregaremos a imagem de Cristo. O nosso corpo será um corpo espiritual, mas não espiritual no sentido de que não seja palpável, que seja imaterial, não espiritual nesse sentido, mas espiritual, irmãos, no sentido de que esse corpo é um corpo incorruptível, que é um corpo inabalável, que é um corpo que não morrerá outra vez.
É um corpo apropriado para a nova criação. É este corpo que nós receberemos. Um corpo, irmão, transformado, o qual você não sentirá mais dor, que não terá mais doença, que não terá mais sofrimento. É este corpo que nós receberemos. Este corpo totalmente transformado. Esse corpo, irmãos, que não terá mais sofrimento. E talvez você esteja pensando: então esse corpo vai ser semelhante ao corpo de Cristo. Então este corpo que nós vamos receber, nós vamos poder atravessar paredes, nós vamos poder voar. Não é bem assim. Primeiro precisamos lembrar que antes mesmo de Jesus ressuscitar, Jesus já fazia coisas que só compete a Deus. Jesus andava sobre as águas, Jesus dava visão para os cegos, Jesus curava o paralítico, Jesus purificava os leprosos, Jesus acalmava a tempestade. Jesus, Ele é Deus, irmãos. E quando a gente ressuscitar e ter os nossos corpos transformados, nós não vamos virar Deus. Você continuará sendo homem. Essas coisas só competem a Deus. O que você vai ter, irmãos, é um corpo transformado, é um corpo sem corrupção. E é um corpo material, sim. Porque quando Jesus ressuscita e Ele aparece para os seus discípulos, Tomé está duvidando da ressurreição de Jesus. Jesus aparece diante de Tomé. Tomé tinha falado: eu só acredito se eu tocá-lo. Jesus aparece para ele e diz: então toque, Tomé, nas minhas mãos. Toque do meu lado, veja, um espírito não tem carne nem ossos como você vê que eu tenho. Jesus tinha carne e Jesus tem ossos. É por isso que nós chamamos-o de homem-deus. E nós seremos assim, irmãos. Um corpo transformado, um corpo glorioso. A própria criação a estar nessa expectativa. A própria criação está aguardando a regeneração dos filhos de Deus. A criação aguarda, irmãos, ansiosamente. Paulo diz em Romanos capítulo 8 que a criação geme como se estivesse com dores de parto. Ela está na expectativa da adoção dos filhos de Deus. Ela está na expectativa da regeneração dos filhos de Deus. Porque quando nós formos transformados, toda a criação será transformada. Não é isso que a Bíblia diz, que João diz em Apocalipse: vi novos céus e nova terra. Toda a criação será transformada. Essa criação de caos, essa criação de trevas, essa criação de morte será transformada quando os filhos de Deus forem transformados. Então, irmão, nós teremos um corpo totalmente dominado pelo Espírito Santo. Um corpo totalmente, uma mente totalmente transformada. Sabe o que Deus vai fazer com o nosso coração? Ele vai trocar. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai escrever a sua lei nos nossos corações. A sua lei vai estar escrita nos nossos corações. Nós vemos aqui que a ressurreição, ela não é um fim em si mesmo. Mas o propósito da ressurreição de Jesus é resgatar a sua criação perdida, a sua criação de caos, a sua criação de pecado, a sua criação de destruição. Esse é o propósito da ressurreição, da morte e sepultamento de Jesus. Resgatar a sua criação. É por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele amou o mundo, irmãos.
Ele dá o seu Filho para resgatar a sua criação. É por meio dele que as famílias da terra estão sendo abençoadas. É por meio dele que agora as pessoas estão sendo chamadas para esta comunhão. Quando os gregos começaram a ir de encontro a Jesus, procurar Jesus, e os discípulos dizem para Jesus: os gregos estão te procurando. Ele diz assim: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado, porque se uma semente de trigo não cair na terra e não morrer, ela permanecerá sozinha, mas se ela morrer, ela vai dar muitos frutos. Ele estava falando da sua morte, irmãos. O que aconteceria na sua morte? O mundo inteiro seria atraído a ele. Os mortos ressuscitariam. As pessoas que estavam mortas em seus pecados e delitos receberiam vida. Ele disse: quando o Filho do Homem for levantado, eu atrairei todos a mim. Ele está dando vida. E é nesse Deus, irmãos, que está depositado a nossa fé, no Deus que dá vida aos mortos. É nesse Deus que a nossa fé, irmãos, toda fé, ela tem um objeto. E o objeto da nossa fé é o Deus das Escrituras. É o Deus da criação. É o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É neste Deus que está a nossa fé. No Deus que traz à existência as coisas que não existem como se já fossem. No Deus que dá vida aos mortos. Então um dia a morte será de uma vez por toda destruída. Este é o mistério que o apóstolo Paulo diz em Coríntios capítulo 15. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas antes seremos transformados no piscar de olhos, quando a trombeta soar. Isso que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal vai se revestir de imortalidade. Então a morte será vencida, a morte será destruída, e nós seremos revestidos, irmãos, com um corpo transformado. E é isso que a ressurreição de Jesus proporciona. É por isso que eu sempre dou ênfase e digo que o maior sinal que Jesus fez é o sinal da sua morte e da sua ressurreição. Quando os religiosos vieram pedir para Jesus um milagre: mestre, nós queremos um sinal, nós queremos um milagre. Jesus disse: nenhum sinal vos será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas, que passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Convenha que o Filho do Homem passe 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ele estava falando da sua morte e da sua ressurreição. O maior sinal que a humanidade já teve é o sinal da morte e da ressurreição de Jesus. As pessoas acham que a maior coisa que o homem fez, ou que os homens já presenciaram, foi o homem ter ido à lua. Na verdade, irmãos, o maior sinal que esse mundo já recebeu foi Deus descer à terra, foi Deus se fazer homem, foi Deus se humilhar até a morte de cruz. O maior sinal que a humanidade podia receber foi Deus ter vindo ao mundo. Agora, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo Ele é Senhor, e crer em seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, assim diz as Escrituras. Confiar em Jesus como seu Rei, como seu Senhor, e crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Essa, irmãos, é a fé verdadeira, a fé no Deus que ressuscitou dentre os mortos, no Deus que dá vida aos mortos.
E é isso que nós buscamos, é nisso que nós cremos, no Deus que dá vida para os mortos. A reflexão, irmãos, que fica para nós será que os nossos corações, enquanto essa palavra está sendo exposta, enquanto ela foi exposta, será que os seus corações ardiam? Enquanto as escrituras estavam sendo expostas, aqui, hoje, será que os seus olhos foram abertos e agora vocês podem reconhecer o Cristo ressurreto? Será que a partir de hoje vocês ainda vão procurar entre os mortos aquele que vive? Será que vocês ainda vão tentar procurar no mundo Cristo? O mundo não pode ver Cristo, não pode refleti-lo e nem pode ver. Mas nós podemos, porque Ele vive, nós também vivemos. E Ele foi claro em João 14, Ele disse: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos nele morada. É isso que Ele disse: eu e o Pai viremos a Ele, faremos nele morada, e nós seremos um com o Pai. Seremos um com o Pai, irmãos. Jesus, Ele orou em João capítulo 17, Ele disse: Pai, eu oro para que eles sejam um conosco, para que eles experimentem dessa unidade e desta comunhão em que o Pai e o Filho têm. Jesus volta a esta comunhão, a esta unidade, e Ele nos leva de volta para a casa do Pai. Na sua ressurreição, irmãos, Ele diz: eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou preparar lugar para vocês. E Ele estava falando, irmãos, da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição. Através da ressurreição de Jesus Cristo, nós estamos voltando para o nosso lar, nós estamos voltando para a casa do Pai, o qual nós havíamos sido expulsos lá no Éden, porque desobedecemos Ele, porque quebramos a sua lei, porque pecamos contra Ele. E agora, através de Cristo, Cristo sendo o caminho para retornarmos para o Pai, para retornarmos para o jardim, para retornarmos para a comunhão, e através de Cristo, sendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, nós estamos voltando, retornando à comunhão com o Pai, porque agora através de Cristo nós recebemos vida, porque Deus, irmãos, é o Deus de vivos e não de mortos, e Ele tem comunhão com os vivos. E a vida está em Cristo, porque João diz que Ele é a luz do mundo, e nele está a vida dos homens. Em Cristo está a vida dos homens. Quando Cristo vem ao mundo, o mundo está, quando ele está no mesmo estado, irmãos, que ele estava no princípio, sem forma e vazio, em trevas. Aí o que Deus faz? Haja luz, e Deus viu que a luz era boa, e Deus dissipa as trevas, e Deus está dando vida para o homem. E João diz que Cristo vem para o mundo, Ele é o verbo de Deus, Ele é a palavra de Deus, Ele é a luz do mundo, Ele é aquele que dá vida para os homens. Ele está dando vida para nós, Ele está nos ressuscitando, e Ele está nos introduzindo na família de Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Espero que essa palavra fique no seu coração.